estudar sobre os últimos acontecimentos da vida de Jesus, sobre a paixão de Cristo. E na última lição vai ser um resumo de tudo. Nós vimos desde o começo. Mas semana passada nós estudamos sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo no Evangelho de João. Como é que o Evangelho de João fala do Pai, como é que fala do Filho, como é que fala do Espírito Santo? Todos nós sabemos que eles três formam um só. Deus é um só, mas é dividido em três pessoas que têm funções diferentes, mas com o objetivo só, que é salvar a humanidade. Então, vamos começar primeiro pelo Pai. Como é que o Evangelho de João fala do Pai? Qual é a relação que João faz com Deus Pai? Vamos lá para João, capítulo 1, verso 1. Embora o Evangelho de João conte mais a história do Filho, mas toda a parte do livro mostra a relação do Filho com o Pai e do Filho com o Espírito. Então João 1, verso 1 começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que relação nós vemos aí? Se nós voltarmos lá para o começo da Bíblia, nós vemos que a Bíblia começa do mesmo jeito. Lá em Gênesis começa no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então aqui, quando vai começar a contar a história de Jesus, volta para o começo da humanidade. O começo da história de Jesus se conecta com o começo da história do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, nós sabemos que na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalhavam juntos. Deus ali, na criação, Jesus ali sendo a palavra e criando as coisas, e o Espírito Santo ia coordenando tudo. Como diz lá, o Espírito Santo ia pairando sobre as águas. Os três trabalharam juntos na criação, e os três trabalharam juntos na redenção, e os três vão trabalhar juntos também para nos levar de volta para o céu. Então, aqui a lição traz uma coisa muito importante, que com o pecado, Satanás distorceu a nossa visão, a nossa imagem de Deus, distorceu a nossa concepção sobre Deus. Acho que todo mundo aqui deve ter tido alguma visão diferente de Deus antes de conhecer Jesus. Quem é que antes de ser batizado, quem antes de se converter, pensava em Deus de uma maneira diferente do que pensa hoje? Você? Como é que você imaginava Deus antes de conhecer a verdade? Olha aí, eu não queria vir para a igreja, não queria conhecer a verdade, mas aí Deus foi tocando até. Pois é. Quem mais tem alguma visão diferente de Deus? Uma visão distorcida, uma visão equivocada? Ou você sempre pensou em Deus do jeito que você pensa hoje? Amém, que o Espírito Santo tocou, vocês vieram, Deus mudou a vida de vocês. Mas é isso. Todo mundo não nasce com a visão de Deus que tem agora. Todo mundo nasce com uma visão bem diferente, bem distorcida. Pode dizer. Eu ia para a igreja, desde pequena que eu frequentava a igreja. Mas quando eu chamava para aceitar a Cristo, eu nunca queria.
casa já com o coração blindado. Quando me chamarem, eu não vou. Quando me chamarem, eu não vou. Porque eu tinha vergonha de me levantar, de dizer que queria aceitar e nunca aceitava. Talvez seja porque não fosse o momento, né? Deus sabe todas as coisas, sabe o momento, todas as coisas. Talvez o momento fosse agora e não naquela época. E eu sentia que eu tinha o coração muito duro, porque eu sempre dizia assim, eu não vou, se me chamar, eu não vou. Até que um dia, eu tinha mais ou menos uns 19 anos, eu tive um sonho que eu estava lavando uma roupa na bacia no chão, e eu via, e o povo correndo, passando correndo, sempre que eu tinha chegado em algum lugar, todo mundo passando para lá, e eu sempre estava lá lavando aquela roupa. E de repente eu via um pé com a sandália de couro, lá perto da bacia, os 2 pés. Aí quando eu olhava para cima, era Cristo. Ele dizia assim, quando eu chamar minha filha, você. Aí eu acordei. Mas eu também, nem ia para onde todo mundo ia. Eu só acordava. E quando foi nesse momento agora que eu me batizei, eu senti que era o momento e eu aceitei. E desde então, fica uma pergunta, a Ju me faz uma pergunta assim, por que eu demorei tanto para aceitar o povo de Deus? Porque que ele sempre foi por mim, sempre senti a presença dele perto de mim, mas por que eu nunca tinha aceitado? Por que eu demorei tanto? Depois de adulta que foi, depois de batizar. Aí a gente fica pensando, será que porque não era naquela época? Será que é porque era agora? Pois é. E não sei se foi você ou foi outra pessoa que também teve um sonho, porque Deus é assim, Deus usa várias formas, vários atalhos para chegar no coração de uma pessoa. Teve uma pessoa, não sei se foi você, que sonhou que Jesus voltava e a pessoa ficava. Acho que é uma história bem comum, assim. Tem várias pessoas que têm esse sonho, sonham com Jesus voltando, a pessoa ficando, a pessoa vai depois para a igreja e se converte, né? Mas o que eu queria trazer de vocês é que antes da gente conhecer a verdade, antes de conhecer Jesus, tem muitas pessoas que pensam em Deus como uma coisa distante, como se ele estivesse naquele trono e fosse inacessível, ninguém pudesse chegar a falar com ele. Por isso que tem gente que ainda pensa assim até hoje. Por isso que tem gente que ainda diz assim, olhe por mim que a sua oração é mais forte, você é mais chegado lá do que eu, né? Tem gente que ainda pensa desse jeito, como se Deus ainda fosse distante desse jeito para não conseguir falar com ele. Então o que é que Jesus fez? Jesus aproximou Deus da humanidade. Jesus deixou Deus mais acessível para todos nós. Ele é o Deus conosco. Então é assim que o Evangelho de João ele apresenta Deus como um Deus acessível, como um Deus encarnado. Então é assim que se fala de Deus no Evangelho de João. Então Jesus veio para restaurar o conhecimento de Deus e trazer a salvação para a humanidade. E enquanto Jesus esteve aqui, ele submeteu a sua vida à vontade do seu Pai. E agora vocês podem falar novamente. Por que Jesus teve que se submeter à vontade do seu Pai? Se ele era Deus, por que ele teve que ter essa submissão ao Pai o tempo todo? A gente sabe que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Por que Jesus tinha que se submeter ao Pai? Por que ele tinha que ter essa ligação? Obediência, respeito. O que mais? Se Jesus tinha todos os poderes de Deus, Jesus estava ali 100% homem, 100% Deus, por que ele ainda tinha que ter essa ligação com o Pai todos os dias?
ele se tivesse perdeu essa situação, ele usar esses poderes de onisciência de presença, ele não poderia usar. Mas ele é uma proteção do Espírito Santo, ou seja, o que ele precisava saber, o Espírito Santo dizia para ele na hora. E isso passa para mim e para todos. Se a gente tiver com o Espírito Santo, por isso que nós aqui dependemos totalmente de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai fazer isso por nós. Ele vai dizer o que devemos fazer em congresso, pecado, então, se a pessoa hoje em dia não busca o Espírito Santo, normalmente ele está desconfiado completamente do Cristo. Pois é, exatamente. Eu costumo dizer, até disse no Zoom, que uma coisa maravilhosa do fato de Jesus ter se tornado ser humano é que ele se rebaixou ao nível de um ser humano que é 100% cheio do Espírito Santo. Então, quando nós recebermos a chuva serolha, nós vamos ficar no nível que Jesus estava aqui na terra, no seu ministério. Sabiam disso? Aí você pensa, não, Davi, isso é uma blasfêmia, isso é uma coisa muito pesada de você dizer. Mas eu vou dizer onde é que está. Isso está, sabe aonde? Lá na última parte do livro de João, quando Jesus diz... Mais coisas que vocês sabem. Acho que é aqui no João 15. Coisas maiores do que as que eu fiz, vocês vão fazer também. Vocês verem que isso é verdade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz, quando receber a chuva serolha, vai fazer aqueles sinais que Jesus fazia e muito mais, né? Então, enfim, eu vou achar isso aqui para vocês e vou dizer, mas é aqui, nessas últimas palavras de Jesus, aqui em João 14, aqui eu achei, João 14, verso 12, olha aí. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? Então, Jesus se rebaixou ao nível que nós vamos ficar quando recebermos a chuva serolha, que é o derramamento especial do Espírito Santo. Mas na frente ele vai traduzir isso mais especialmente para você. Então, foi assim que Jesus ele se rebaixou ao nível da humanidade, para revelar o Pai. Então, quando nós vamos ir para a segunda-feira, Jesus e o Pai. Nós somos criados para desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Então o ser humano ele tinha que estar em contato com Deus todos os dias lá no Éden. Todos os dias Deus tinha que se encontrar com a humanidade ali na viração do dia. E por que tinha que ter esse contato? Da mesma forma que eu falei, como Jesus tinha que ter essa submissão ao Pai, nós também temos que ter. É como um celular que precisa sempre estar carregado. Se Deus é a fonte da vida, nós temos que estar sempre conectados com Ele, para a gente ter vida também. Então, amigos, é isso que nós encontramos aqui nessa parte, falando sobre o Pai. Agora, falando sobre o Filho, vamos lá para João 7,16. Esse contato direto que Jesus teve com o Pai, e de nós também, é tipo assim, uma proteção. Porque quando a gente se afasta de Deus, o inimigo também conta. Então a gente tem que se manter sempre ali junto com Deus, sempre em contato com Ele, em medida de proteção. Para não cair em tentação, né? De modo algum. Desespécie alguma. Exatamente. Ainda tem gente que diz que consegue viver sem Deus, né? Minha espiritualidade é tão forte que eu não preciso nem orar, não preciso mais nem buscar todo dia, que eu já sou, né? Mas se a gente observar essas pessoas que dizem que não precisam de Deus, se a gente observar a vida delas, é totalmente troca. Porque vai de acordo com o que ela quer, com o que ela deseja. Pois é. Então, esse pensamento que você tem lá no céu, né? Criar um reino à parte de Deus, né? Para fazer só para o mundo. Mesmo perdão. pois é. Então eu vou ler João 7,16, mas aqui na lição da terça tem várias passagens falando de como é o relacionamento de Jesus com o Pai. Jesus diz assim, ó: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Em João 8,38,
Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. No 14:10, olha o que Jesus diz: Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então Jesus disse: então quem me conhece está me conhecendo o Pai. Quem me vê, quem está vendo eu falando, quem está vendo eu agindo, pregando aqui, está vendo o Pai. Eu sou a revelação do meu Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Então, nós já estudamos isso várias vezes ao longo dessa lição. Por isso que às vezes eu vou falando aqui e eu já estou repetindo coisas que eu já disse em outras semanas, porque essa lição, ela está sempre batendo nessa tecla, que o Pai e o Filho, eles são um. E o maior desejo de Jesus era que a gente fosse um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Então, amigos, se a gente fosse um com Deus e com Cristo, o que é que mudaria na nossa vida? Se você pensasse igual com Deus, se o pensamento de Deus, se a vontade de Deus fosse alinhada com a sua, se a sua vontade fosse alinhada com a de Deus, o que é que isso mudaria na nossa vida? Se vocês fossem um com Jesus e com Deus, o que é que isso mudaria no seu estilo de vida? Tudo, né? O nosso de Cristo nas pessoas faz uma Edson. As pessoas vão acreditar mais em nós, as pessoas vão ampliar, as pessoas vão se converter, mas Olha aí. E aí, exatamente isso. Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, quanto mais você conversa com uma pessoa, os outros, você não precisa nem dizer, os outros vão dizer: você está andando com fulano de tal, né? Você está andando do mesmo jeito que ele, você está dizendo as mesmas palavras que ele. A gente sabe quando alguém passa muito tempo com outra pessoa, porque ela volta imitando aquela outra pessoa que ela admira. Então, se eu passo tempo com Jesus, que eu admiro, que eu quero ser que nem ele, eu não preciso nem dizer que eu sou cristão. Os outros vão dizer que eu sou, vão reconhecer que eu sou. Então, tudo depende da intimidade, tudo depende da proximidade, da intimidade. E na intimidade, a sua vontade ela vai se alinhando com a de Deus. Por que a gente... Está aqui mijando, não sei o que é isso. Por que a gente sempre reclama que a gente pede uma coisa e Deus não atende? Por que a gente sempre reclama que a gente fala com Deus, a gente pede e nunca parece que bate a nossa vontade com a de Deus? Qual será uma causa disso acontecer? A resposta a gente já disse aqui. Porque o que a gente pede não está de acordo com o plano de Deus. Não é para fazer bem para a gente. É um desejo egoísta, muitas vezes. Então, que passos, que medidas a gente tem que tomar para a nossa vontade se igualar com a de Deus? Para a gente pedir uma coisa e ser exatamente o que Deus gostaria que a gente tivesse?
espiritual de entender que do jeito que a gente pensa, mas que lá na frente também a gente consegue voltar o nosso pensamento e entender o que é assim. Aí eu apressado, eu me falo muito, apressado como tudo, né? A gente se apressa, não tem resposta, se revolta, se afasta de Deus, vai para o mundão, aí o inimigo não se quer. Na hora, né? Muitas vezes na hora. Aí tem existe um bom pai e um pai bom. Pai bom, tá tudo que o filho quer, mas um bom pai só dá o que você merece. Então, escolher o mais fácil e o mais rápido só não merece. Agora, diz que vai cair muito na mão de Deus. Depois vem a conta. Depois vem a conta. Então, é melhor a gente pedir e esperar. Sempre for esperar. Esperar é melhor. Tinha um filme de comédia que passava antigamente na sessão da tarde, que era mostrando uma simulação se Deus passasse todos os seus poderes para uma pessoa. O nome do filme era Todo Poderoso. Um homem que tinha perdido seu emprego, ele recebia todos os poderes de Deus. E aí ele estava andando no seu dia a dia e começou a ficar com uma dor de cabeça, porque começou a vir os pedidos de todo mundo ao redor do mundo. Bilhões de pedidos. E a cabeça dele estava começando a ficar cheia de tanto pedido que ele recebia. Aí ele passou tudo para o computador, os pedidos, bilhões de orações estavam chegando. Ele disse: quer saber de uma coisa? Eu vou dizer sim para todas as orações. Na hora que ele apertou sim, aí o mundo começou a desabar, tudo começou a explodir, tudo começou a dar errado. Porque todos os pedidos que tinham sido feitos no mundo começaram a ser atendidos. Imagina a pessoa que pediu para o vizinho se lascar, que pediu para a cidade se explodir, que pediu, né? Pois é. Se Deus quiser, ele paga. Aí eu rapaz, colocando Deus no meio desses problemas, né? Se Deus não quer, Deus quiser, eu vou ele até cair. A gente vai ter um negócio de saber que Deus me concede, e tem gente que recebe e acha que foi Deus. Também tem isso, né? Eu recebi isso. Eu vou jogar na loteria de Marco. Deus quiser, eu vou ganhar. Eu não quero. Se Deus quiser, fulano se separa, eu fico com ele. Pois é. Então, gente, viu como tem tanta coisa que a gente pode tirar só dessa aplicação? Só do fato de a nossa vontade não ser igual à vontade de Deus. Tudo isso a gente tira só desse trecho da lição, né? Então, se a nossa vontade fosse igual, nossa vida seria muito mais leve, seria muito mais tranquila. Mas para que isso aconteça, é preciso um longo processo de santificação. Que nossos gostos, nossas preferências, que nos levam para o pecado, sejam abandonados e que a gente comece a gostar das coisas do céu. Aí sim a gente fica íntimo, aí sim que a gente se alinha com Deus. Então nós já falamos do Pai, já falamos do Filho e o Espírito Santo, né? Onde é que João fala do Espírito Santo? Primeiro vamos ver onde é que João menciona o Espírito Santo de maneira indireta. João 1, do 10 ao 13. Se vocês viram eu chorando, não é porque eu estou emocionado, não é porque meu olho está lacrimejando hoje que... Conjunto de vida. Agora, João 1, de 10 a 13. Quando a gente lê assim, esses 3 versos, esses 4 versos, parece que não tem o Espírito Santo aí, mas nós vamos encontrar ele aí. Aqui fala de Jesus, né? O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a
saber, os que creem no seu nome. Agora, quem é que faz isso? Quem é que faz eu e você crermos em Jesus? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quem faz eu acreditar em Jesus é o Espírito Santo. É Ele quem convence você. Então, daí para frente, em várias partes do Evangelho de João, vai falar do poder do Espírito Santo, da ação dele, como ele atua na vida de uma pessoa. E isso aqui eu quero ler com vocês, cada verso deles, para vocês dizerem qual é a função do Espírito Santo nesses versos. Em João 3,5, qual é a função do Espírito Santo? João 3,5, qual é a função do Espírito Santo? Conversa com Nicodemos. O que é que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa nesse verso? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Qual é a função do Espírito Santo nesse verso? Olha aí. Aí eu faço o link com aquele verso que a gente vai estar realizado, né? Que o homem natural, que a pessoa do seu lado natural não pode, né? Compreender as coisas de Deus, porque isso é loucura. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, né? E a gente só ganha esse discernimento com o Espírito Santo, quando ele se entende. Convence você de você, do jeito que você está, não presta. Você precisa nascer de novo, né? Exatamente. Agora, quem coloca na sua cabeça que você precisa mudar e não permanecer do jeito que você está, é o Espírito Santo. Toda pessoa que quer ficar do mesmo jeito e não quer mudar, é a pessoa que disse não para o Espírito. Disse não para o Espírito Santo. Já calou a voz dele na cabeça, né? João 6,63. O que é que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? Primeiro, faz você querer nascer de novo. E agora? João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Então, qual é a função? O que é que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? Ele vivifica, dá vida para a gente, faz a gente nascer de novo e faz a gente crescer cada dia mais. Ele nos dá essa vida, essa vitalidade. E em João 14,26, João 14,26. Mas ainda assim, tem detalhes que não vai fixar tudo.
Mas eu já tive experiência de estar numa coisa e de lembrar. Eu disse assim, meu Deus, faz tanto tempo que eu li isso, mas aí eu conversei com aquela pessoa sobre aquele determinado assunto, lembrei da passagem e tudo, e eu fiquei, isso não foi eu, é o Espírito Santo agindo. E aí eu sinto que é até uma forma da gente entender a dependência que a gente tem em todos os aspectos do Deus triuno, de todo o Deus triuno trabalhando. Então a gente tem uma dependência absurda para todos os sentidos. E para a gente entender que ao nada de bom em nós, a gente não consegue nada, mas Deus, através de nós, consegue fazer várias coisas. Então, quando Deus habita em nós, coisas grandiosas conseguem acontecer. E aí, para mim, é uma das coisas mais importantes do trabalho de instituição. Essa capacidade não só nos ensinar, nos instruir, nos orientar, fazer entender, mas também a gente lembrar os momentos mais importantes da nossa vida e quando a gente precisa repassar essa mensagem. Exatamente. Lembrar o que não tem, né? Porque não pode. Olha só nesse verso aqui, primeiro, a gente vê a verdade aqui, né? Porque Jesus, quem está falando, diz que o Pai enviará o Espírito Santo em meu nome, Jesus está dizendo. Nós veremos os três aqui nesse verso. E como a gente já falou, ele vai ensinar vocês e vai fazer com que vocês se lembrem. Essa coisa de dar uma conversa assim, às vezes no trabalho, numa escola, e às vezes não está com Bíblia. Não está com Bíblia. Aí a gente começa a diálogo com a pessoa. Aí nós temos o Espírito Santo agindo, porque ele faz a gente lembrar, às vezes, de uma passagem ou de uma história que faz muito disso que a gente leu, que a gente estudou. Mas ele faz a gente lembrar e trazer para aquele contexto daquela conversa. E aí, todos nós temos estudado, temos ensinado para a gente lembrar e a gente levar o Evangelho para aquelas pessoas, porque o Espírito Santo está agindo naquele momento. Então, quando nós estamos, quando a gente estiver, ele está conosco. E nas nossas conversas, em todos os momentos, nós temos a oportunidade de levar a mensagem às pessoas, em todas as conversas. Nós temos a oportunidade de colocar Jesus no meio. A gente diz, não tem a oportunidade de falar de Jesus. Tem. Todos temos. Nós vimos Jesus em histórias aí, conversa com um negócio terminando o outro. Né? Então nós podemos chegar para as pessoas e começar a falar Deus sobre o trabalho, colocar Deus na história. O Espírito vai nos lembrar de algumas histórias na Bíblia para que a gente coloque Se encaixa naquele lugar. Um outro exemplo disso é a mulher samaritana, né? Ele colocou aqui de um lado, depois ele falou sobre a alma da Bíblia. Pois é. Então assim nós podemos realmente começar a falar sobre o trabalho, ou às vezes quem está na faculdade, colocar Jesus ali naquele contexto, naquela história. Basta de não querer. Uma história daqui que fala muito sobre como o Espírito Santo ele grava na mente é de um irmão lá de Jucurutu, que eu não sei se ele é adventista, mas antigamente ele deu um testemunho. Ele é cego, esse adventista é cego, é Jucurutu. E ele dá estudos, ele e a dupla dele, eles vão dar estudos, e ele diz assim, olha, essa primeira pergunta aqui do Ouvindo a Voz de Deus diz assim: o que diz Jesus a respeito da Bíblia? Aí, irmão, você lê João 17, que diz assim: santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade. Ele vai dizer pergunta por pergunta, e a passagem viu que a resposta, tudo na cabeça dele. Ele nunca leu, ele sempre ouviu os outros dizendo, ouviu a mensagem, e o Espírito Santo foi gravando no HD dele.
A dupla abre a Bíblia, mostra a pessoa e ele lê mentalmente e a pessoa vai acompanhando a Bíblia. Então você vê a ação do Espírito Santo gravar na sua mente. Exatamente. Deus não chamou os intelectuais. Jesus não chamou 12 doutores, 12 rabinos, 12 fariseus. Jesus chamou um pescador, um publicano, um zelote, um menino de 16 anos, um bocado de jeito aleatório assim, e ele transformou ele em 12 apóstolos que conduziram a igreja e nós estamos aqui hoje. Amém? Então, só confirmar isso que foi falado aqui, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Então a gente pensa assim, o que é que o Espírito Santo poderia fazer a mais do que Jesus fez por aqueles 12 homens? Né? Eles passaram 3 anos e meio com Jesus e depois da ressurreição ainda passaram 2 meses, 40 dias. O que é que o Espírito Santo poderia fazer a mais do que Jesus tinha feito? O próprio Jesus. Ele veio para confirmar tudo que Jesus falou e ensinar outras coisas mais. Então olhem como é coordenada a ação das 3 pessoas da Trindade. Jesus ensina e o Espírito Santo complementa esse ensino. E em João 15, 26 tem outra aplicação, né? Outra função do Espírito Santo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, né? Conduzirá a pessoa até Jesus. Agora, essa passagem aqui é que tem mais o que a gente comentar. João 16, do 8 ao 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Bota aqui, olha bem para todos falar. É do 10 anos? Segundo isso que Jesus falou, o que é convencer do pecado, da justiça e do juízo? Essa é fácil. Quando é que o Espírito Santo nos convence do pecado? Como é que ele nos convence da justiça e como é que ele nos convence do juízo? Exatamente. Então, o primeiro trabalho do Espírito Santo é fazer você sentir nojo pelo seu pecado, sentir vergonha pelo que você fez. Enquanto você ainda sente vontade de fazer de novo, você não se arrependeu. O Espírito Santo não agiu na sua vida. Quando você decide, não, isso aqui foi tão ruim que eu quero deixar isso para nunca mais fazer, isso é arrependimento. Foi o que aconteceu com Pedro. No caso de Judas foi remorso. Ele traiu Jesus, mas se tivesse a oportunidade ele faria de novo. Né? Ele não se arrependeu. Então, o trabalho do Espírito Santo é esse: fazer com que você sinta vontade de abandonar o erro, vontade de abandonar o pecado. E aí, convence do pecado e agora ele convence da justiça. A sua justiça é trapo de imundícia. Você precisa de outra justiça para cobrir você. A justiça de quem? Então, como é que Jesus faz diante do Pai?
Ele está aqui você todo sujo, mas você decidiu escolher ele como seu advogado. Aí Jesus pega o manto dele, cobre você na presença do Pai, e o Pai não vê a sua impureza, ele vê a justiça de Cristo, ele vê as vestes brancas dele na sua frente. Então é como se estivesse totalmente puro, totalmente justificado diante de Deus. E convencer do juiz é o quê? Convencer do pecado, da justiça e do juiz é o quê? Então, amigos, esse é o trabalho do Espírito Santo. E ele não faz isso só quando você se batiza, ele faz isso todos os dias. Todos os dias, quando você permite que ele fale a sua mente, ele convence você dessas três coisas. Não é só uma vez, todos os dias. Esse é o processo de santificação, é permitir que o Espírito Santo age dessa maneira na sua vida. Então vamos ficar com essa lição na nossa mente. E eu quero só terminar lendo esse trecho aqui de Ellen White, que fala o seguinte: nesse momento que Jesus está falando do Espírito Santo para os discípulos, Jesus procurou inspirar neles a alegria e a esperança que animavam o coração dele, o coração de Jesus. Jesus se alegrava por tudo que ele havia providenciado para ajudar a sua igreja. O Espírito Santo era o maior presente que ele podia pedir ao Pai para exaltar o seu povo. É o maior presente que Jesus podia pedir para nós. O Espírito Santo seria um agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Jesus não teria sido de qualquer proveito. O poder do mal, o poder de Satanás, estava se fortalecendo por séculos, e a submissão das pessoas a esse cativeiro era alarmante. Por todo o tempo as pessoas foram escravas do pecado, mas agora o pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da Trindade. Amém? Então, ao longo da história, os três atuaram juntos. Os três atuaram juntos para nos salvar. Primeiro o Pai, depois o Filho pelo seu sacrifício. E agora, quem está atuando na nossa mente é o Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos pedir a unção dele na nossa mente, na nossa vida hoje. Senhor Deus, aqui, Senhor, nós estudamos ao longo desse trimestre sobre o Filho, vimos as tuas obras, vimos o teu ministério, também vimos sobre o Pai, o quanto o Pai é presente em nossa vida, o quanto Ele cuida de nós em todos os momentos, mas também, Senhor, que queremos a presença do Teu Espírito. Amém. Sem Ele, nada do que fazemos tem sentido. Verdade. Sem Ele, nenhuma das nossas palavras tem poder. Sem Ele, nosso exemplo não servirá de nada. Verdade. Nós precisamos da unção dEle hoje, para que tudo que nós fizermos esteja com a direção, com a bênção dEle.
Que Ele possa ser derramado na vida de cada um aqui hoje, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.